Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o problema de número 14 da nossa lista de exercícios. E o problema de número 14 diz o seguinte: mostre que o número raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 mais raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2 é inteiro. Bom, muito bem. Qual vai ser então a nossa estratégia? Eu vou chamar de x esse número raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 mais raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2, certo? E o objetivo é fazer manipulações algébricas com esta equação a fim de cancelar os radicais, certo? A fim de obter um polinômio em x que dependa, que tenha apenas, coeficientes aí, de repente, inteiros, por exemplo, Essa é a nossa expectativa. Mas pelo menos o que a gente deseja é cancelar, eliminar esses radicais para a gente obter uma equação polinomial em x. Ok? Sem radicais. Muito bem. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: vamos elevar ao cubo dos dois lados. Então, elevando ao cubo, a gente fica com x ao cubo igual. Aqui é o cubo da soma de dois termos, A gente sabe que o cubo da soma de dois termos, eu vou colocar aqui como observação, tá? Para quem não se lembra, O cubo da soma de dois termos, a mais b ao cubo, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, certo? É um produto notável. Então é o cubo do primeiro, ou seja, vai cancelar a raiz cúbica, é exatamente por isso que eu estou levando ao cubo, Então vai ficar simplesmente 20 mais 14 raiz de 2, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, Então eu vou ficar com raiz cúbica. Como esse número aqui vai ficar ao quadrado, então eu vou colocar em parênteses, 20 mais 14 raiz de 2 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro vezes o segundo, ou seja, vezes a raiz cúbica de 20 menos 14 vezes a raiz de 2, certo? Mais 3 vezes o primeiro, 20 mais 14 raiz de 2 vezes o quadrado do segundo, ou seja, vezes a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2 ao quadrado, mais o cubo do segundo, ou seja, eu vou eliminar a raiz cúbica e fica simplesmente 20 menos 14 raiz de 2, certo? Muito bem. Perceba o seguinte, perceba agora que eu posso simplificar 14 raiz de 2, com 14 raiz de 2, e que eu posso juntar, 20 mais 20, certo? Com termos semelhantes, certo? Então vai ficar 40. Muito bem, então eu vou ficar com x ao cubo igual a 40. A pergunta é: o que eu devo fazer com esses termos aqui? Para isso, você vai precisar ter um olho um pouco atento, Perceba que quando eu multiplico, como a raiz tem mesmo índice, eu posso colocar todo mundo dentro da mesma raiz, e aí vai ficar esse termo ao quadrado vezes esse, e aqui vai ficar esse termo vezes esse termo ao quadrado dentro da mesma raiz cúbica, certo? Eu vou então colocar em evidência, como aqui eu tenho dois termos, 20 mais 14 raiz de 2, e aqui eu tenho dois termos, 20 menos 14 raiz de 2, eu vou colocar, perceba que aqui tem um fator comum, que é o 20 mais 14 raiz de 2 vezes 20 menos 14 raiz de 2. Está tanto nessa parcela como nessa. Então isso é um fator comum, eu posso colocar em evidência.
E por que vai ser conveniente colocar esse termo em evidência? Justamente porque aqui aparece o produto da soma pela diferença, né? É o produto da soma pela diferença, então isso aqui vai ser fácil de resolver. Então eu vou colocar em evidência, né? Vou colocar então, como 3 aqui também é fator comum, vou colocar o 3 em evidência, vai ficar 3 raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 vezes 20 menos 14 raiz de 2, certo? Isso aqui é fator comum. Na nossa primeira parcela, então, sobrou apenas o quê? Eu já tirei o 3, eu já tirei um desses fatores, já tirei o segundo, sobra só 20 mais 14 raiz de 2. Então, na primeira parcela, sobra só 20 mais 14 raiz de 2. Na segunda parcela, sobra o quê? Eu já utilizei o 3, sim, aqui era raiz cúbica, né? Raiz cúbica, não posso esquecer. Então, eu já utilizei o 3, eu já utilizei 20 mais 14 raiz de 2, eu já utilizei um dos fatores aqui, 20 menos 14 raiz de 2. Então, sobrou somente 20 menos 14 raiz de 2. Então, aqui é raiz cúbica mais raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2. Certo? E perceba que isso também foi bastante conveniente, tanto por esse lado como por esse outro. Por quê? Porque isso daqui é precisamente o nosso x. Né? Isso aqui é precisamente o nosso x. Então, já apareceu ali o x também. Então, como é que vai ficar? Continuando, vai ficar x ao cubo igual a 40 mais 3 vezes a raiz cúbica. O quadrado, aqui é o produto da soma pela diferença. Então, como é que a gente resolve? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de 20, né? O quadrado de 20, que é 400, vou colocar logo direto, né? 400, menos o quadrado de 14 raiz de 2, que vai ser o quadrado de 14 vezes o quadrado de raiz de 2, que é 2. Então, vai ser 14 ao quadrado, que é 196, vezes 2. Certo? Muito bem, vezes x, certo? Vezes x, que é o que sobrou. Então, aqui vai ficar 196 vezes 2, isso é 392. Então, aqui vai ficar, esse produto aqui é 392. 400 menos 392 é 8. Então, a gente fica com x ao cubo igual a 40 mais 3 vezes a raiz cúbica, né? A raiz cúbica de 8 vezes x. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2, então eu vou ficar com simplesmente 3 vezes 2. Então, trazendo todo mundo aqui para o primeiro membro, x ao cubo vai ficar 3 vezes 2, né? Que é 6, então menos 6x menos 40 igual a 0. Então, o que a gente concluiu? A gente concluiu que x, dessa forma, é raiz desse polinômio, certo? Esse polinômio que tem quocientes inteiros. Então, qual que é a nossa estratégia? A nossa estratégia é, como eu quero mostrar que x é um inteiro, eu vou calcular as raízes inteiras desse meu polinômio e vou verificar que uma delas coincide necessariamente com essa daqui, certo? Então, essa é a nossa estratégia. Para identificar as raízes, você pode tentar adivinhar um valor aqui, né, um valor inteiro que seja a solução. Ou você pode utilizar o teorema das raízes racionais, certo? Então, pelo teorema das raízes racionais, a gente tem o seguinte, né? Pelo teorema das raízes racionais, vou colocar assim, né? PRR, né? Se x igual a P sobre Q, vou chamar aqui de asterisco essa equação, é raiz de asterisco, né? Então, o que tem que acontecer? Vou colocar aqui do lado, tá? O que tem que acontecer? O P tem que dividir o termo de grau zero, né? P tem que dividir menos 40
certo? P sendo um inteiro. E o Q tem que dividir o quociente líder, o termo de grau 3 aqui no caso. Q tem que dividir, no caso aqui é 1, né? Quando não aparece aqui, né? Significa, pressupõe que é 1. Então a conclusão é que, como Q é natural, isso implica que Q tem que ser igual a 1. Né? O único divisor de 1 natural é ele mesmo. Já os divisores de 40, né, isso aqui implica que P pertence ao conjunto mais ou... Quais são os divisores de 40? 1, né? 2, 4, 5, né? 8, certo? 10, 20 e o próprio 40. Como são inteiros, então eu tenho que considerar tanto os positivos como negativos, né? Então por isso que eu coloquei mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos 40. Então a gente tem aqui, né? 16 possibilidades. E a nossa expectativa é que, né, uma delas vai atender. Justamente porque, como eu tenho aqui o único Q como sendo o nosso candidato a denominador igual a 1, então, de fato, as raízes racionais, na verdade, que são candidatas a racionais, vão ser todos esses números com denominador 1, ou seja, vão ser eles mesmos. Então, eu tenho aqui 16 números inteiros candidatos a serem raiz dessa equação asterisco. E a expectativa é que pelo menos um deles seja coincidente com esse x aqui, certo? Bom, evidentemente que eu teria que testar cada um desses valores para eu determinar se de fato é raiz ou não. A gente sabe que como a equação ela é de grau 3, eu vou ter no máximo 3 raízes. Então aqui eu tenho no mínimo 13 valores que não vão ser aproveitados. Pelo menos 13 valores aqui eu sei que vai dar errado. Para a gente encurtar o vídeo, né, eu vou simplesmente verificar qual é o valor que vai dar certo. Né? Dentre todos esses valores aí, o único valor que vai dar certo é o valor mais 4. Certo? Por quê? Quando eu faço x igual a 4, né, então vamos colocar isso como uma observação aqui. Né? Note que x igual a 4, né, é solução de asterisco. Né? Pois, quando eu substituo 4 aqui, eu fico com 4 ao cubo menos 6 vezes 4 menos 40. Isso é o quê? 4 ao cubo é 64. 6 vezes 4 é 24. Menos 40. Então, perceba, 64 menos 24, 40. Menos 40, 0. Então, x igual a 4 é a solução. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o dispositivo de Bjoch-Affini para baixar o grau dessa equação aqui de grau 3 para grau 2. E aí eu vou verificar se essa minha equação do segundo grau que eu vou obter me dá alguma raiz real ou não. Certo? Então, agora nós vamos utilizar o dispositivo de Bjoch-Affini para ir em busca das outras duas possíveis soluções. Vamos lá. Então, a gente fica com... Quem são os coeficientes aqui? Os coeficientes são 1, né? O coeficiente de grau 2 não apareceu, então a gente assume que é 0. O coeficiente de grau 1 é menos 6. O coeficiente de grau 0, menos 40. Aqui a gente vai colocar a raiz, que é 4, certo? E aqui a gente espera colher o resto, né? Que evidentemente, como 4 é raiz, vai ser 0, certo? Então a gente baixa o primeiro, que é 1. 1 vezes 4 mais 0 é 4. 4 vezes 4 é 16, né? Mais 6, ou melhor, menos 6 é 10. 10 vezes 4 é 40, mais menos 40 é 0. Então, qual é a conclusão que a gente chegou? A gente chegou que o quociente que é de x é, o termo quadrático é 1, ou seja, é x ao quadrado. O termo de grau 1 é 4 mais 4x e o termo independente é 10. Então, esse é o polinômio que eu devo avaliar, né, os zeros dele, certo? Então, agora a gente vai resolver a equação
Q de x igual a zero. Certo? Então agora a gente quer resolver a equação Q de x igual a zero. Por quê? Se eu tiver algum zero nessa minha equação, necessariamente essa raiz que satisfaz aqui essa equação, necessariamente vai ter que satisfazer o Q de x, né? Eu estou eliminando o 4 aqui, né? Se eu tiver alguma solução aqui diferente do 4, necessariamente vai ter que ser solução, né? Vai ter que ser zero desse polinômio, ou seja, vai ter que ser raiz dessa equação. Bom, aí a gente pode utilizar, né, justamente o delta para determinar se vai ter raiz real ou não. X ao quadrado mais 4x mais 10 igual a zero. O delta é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, é 16 menos 40, que é menos 24, que é negativo. Ou seja, conclusão, não existem raízes reais para essa equação aqui, que eu vou chamar de 2 asterisco. Certo? Ok? Então a conclusão é, né? A conclusão é, não existem raízes reais para a equação 2 asterisco. Conclusão. A única solução, né? A única solução da equação asterisco, a única solução real é, então, a raiz, né, x igual a 4. Essa é a única raiz real. Bom, como a gente partiu desse valor de x e chegou nessa equação, então significa que esse x aqui também necessariamente tem que ser uma raiz real dessa equação de grau 3. Ou seja, elas duas devem coincidir, certo? Então a conclusão que a gente chega, né? E aí eu vou escrever aqui, tá? A nossa conclusão é, portanto, esse número aqui, né, raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 mais a raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2 necessariamente tem que coincidir, ou seja, tem que ser igual a 4, ok? Então, tá demonstrado que esse número é inteiro, né? Porque 4 é inteiro. Então, assim a gente encerra a nossa demonstração, né? Como queríamos demonstrar, ok? Muito bem. Então, a gente se vê no nosso próximo vídeo.